queridos, graça e paz da parte do nosso Deus, Senhor, Salvador nosso. Bom nós estarmos aqui para, mais uma vez, estarmos compartilhando a boa palavra do Senhor. Que Deus o encontre em plena alegria, em pleno gozo, em plena satisfação, em plena comunhão com Ele, para que você esteja sempre sendo orientado, sendo assistido, sendo abençoado pelo Senhor. Amém? Quero deixar um texto da Palavra de Deus aos nossos corações, no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo de número 7, que diz assim: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Eu fico maravilhado, irmãos queridos, com esse texto da Palavra de Deus, porque retrata tudo aquilo que realmente Deus é e Deus quer na vida dos seus servos. Deus sempre desejou o melhor para cada um de nós, não é mesmo? Deus, ele nunca teve o desejo de ver o seu servo, de ver as pessoas numa situação desfavorável. Ademais, ele tudo fez, tudo faz e fará por aqueles que são dele. É importante nós entendermos, inclusive, a palavra do Senhor diz que Deus, ele não se agrada, ele não tem prazer na morte daqueles que ainda não tiveram encontro com ele, não é? Deus não tem prazer na morte dos ímpios. O prazer do Senhor é que eles se convertam para que estejam então debaixo da proteção do Senhor. Tem uma outra versão que diz, nesse mesmo versículo que nós lemos de Naum, capítulo 1, 7, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, e protege os que nele confiam. E protege os que nele confiam. Nessa tradução que nós lemos, e diz, e conhece os que nele confiam. A bem da verdade, em o Senhor nos conhecendo, esse conhecer do Senhor é o ato da sua ação, é o ato do seu favor, é o ato da sua bondade na nossa vida. Então, conhecendo o Senhor, a cada um de nós, o Senhor nos protege. Conhecendo nesse sentido que acabamos de dizer, de estarmos dentro da vontade dEle, no centro da vontade dEle. Então o Senhor, ele nos conhece, o Senhor, ele nos protege. O profeta Naum, falando sobre justiça e misericórdia de Deus, porque quando a gente fala sobre justiça de Deus, a gente entende que Deus, ele realiza, ele faz aquilo que prometeu. Ele cumpre a sua palavra, ainda que doa na gente. Isso é justiça de Deus. Misericórdia de Deus, a gente encontra o seu amor, a gente encontra o seu favor, a gente encontra a sua graça. Na misericórdia, não que Deus passe a mão por cima de cada um de nós mediante aos nossos erros, mas ele nos perdoa mediante ao quebrantamento, mediante a confissão, mediante a situação em que nós nos rendemos diante dele, então ele vem com a sua misericórdia. Mas é importante nós entendermos que justiça de Deus é algo que é inerente ao Senhor. Deus, ele não muda, não há variação de mudança ao Senhor. Então, uma vez o Senhor, na sua palavra, dizendo que irá fazer, ele vai fazer. A gente encontra muitas condicionais na palavra de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o homem se converter. Então, cabe aí a escolha do homem em escolher o Senhor, e com isso ele estará debaixo da proteção do Senhor, porque o Senhor o conhece. Eu fico maravilhado sempre quando Deus refere-se a Abraão, dizendo, eu esconderei, eu ocultarei alguma coisa do meu servo Abraão,
Então aqueles a quem o Senhor conhece, aqueles a quem o Senhor ama, porque há uma reciprocidade por parte do servo, só tem benefícios. E a gente vê uma gama de pessoas, queridos irmãos, amigos, que infelizmente até conhecem o favor de Deus, até conhecem a justiça de Deus e consequentemente a misericórdia do Senhor, mas lamentavelmente parece que não se dão conta e saem da presença de Deus. E em saindo da presença do Senhor, meus queridos, não há como Deus agir, não há como Deus proteger, não há como Deus entrar com o seu favor. Então a gente vê aqui o profeta Naum referindo-se, não é, à bondade do Senhor. Logo no versículo número 2 ele diz: o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança, o Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Mas é importante nós entender que isto é justiça de Deus. O Senhor, ele é zeloso. Às vezes nós até achamos que somos justos, zelosos em determinadas circunstâncias, quando na realidade a gente é totalmente injusto, porque a gente quer às vezes agir de forma errada achando que está agindo certo, ou até mesmo sabendo que está fazendo errado, não, mas é para dar um jeitinho. Com Deus não tem jeitinho. Então a justiça de Deus é importante. Por isso o próprio Jesus ele disse lá em Mateus que nós precisamos buscar primeiramente o reino de Deus e a justiça do Senhor, e todas estas coisas, todas as coisas que ele foi citando, né, nos seriam acrescentadas. Então observe que muita gente até diz que busca o reino de Deus, mas não busca a justiça de Deus. A gente sempre fala nas mensagens, Deus sempre nos ilumina nesse sentido, de que muita gente conhece um Deus de amor, um Deus que ama, conforme Jesus falou em João 3,16, um Deus que amou o mundo de tal maneira. E é verdade, Deus é um Deus riquíssimo em amor, em graça, em misericórdia. Mas Deus também é justiça, e às vezes parece que nós nos esquecemos disso. Aí quando acontece alguma coisa na nossa vida que a gente não concorda, que a gente fica frustrado, a gente logo quer colocar na conta de Deus. Mas a gente não se deu conta que o que está acontecendo é a chamada lei da semeadura, não é? Aquilo que a gente plantou, a gente vai colher, não é? É aquilo que a palavra de Deus diz para que nós não fizéssemos e nós acabamos por fazer. Então, não que Deus esteja se vingando, não que Deus esteja nos punindo, não é? Não, é a justiça dele. São as consequências das nossas escolhas, não é? Então, a gente sofre muitas das vezes por não estarmos debaixo da proteção do Senhor. Aí nós lemos o versículo de número 7, né, de Naum, capítulo 1. O Senhor é bom. Isso é fato. O Senhor não é bonzinho, o Senhor é bom, né? E isto nós não negamos, e não adianta a gente criar uma série de adjetivos. O Senhor é simplesmente bom e profundamente bom. Uma fortaleza nos dias da angústia. Imaginem, queridos, quando a gente está angustiado, a tendência é a gente ficar como um derrotado. Parece que tudo mais que existe na nossa vida não tem valor algum, porque nós estamos focados, centralizados naquilo que está nos angustiando. Isso é uma verdade muito grande. A angústia é um sentimento, um dos piores sentimentos, eu acredito, que o ser humano possa sentir. A angústia, parece que não há solução, ele só foca naquela situação que o levou a ficar angustiado.
Mas a promessa é que o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia. A angústia ela vem, não é? Mas o Senhor nos fortalece. O Senhor fala, opa, não é por aí. Isso vai passar. Essa situação que eu estou vivenciando, que está me angustiando, vai passar. Porque o Senhor é bom, Ele é a minha fortaleza. O Senhor me conhece. Ele conhece porque eu confio nele. Então, queridos, isso traz um refrigério tão grande para a nossa vida. Isso nos traz certeza, convicção, por mais que saibamos que de repente o que estamos passando mediante a angústia ou a dificuldade, seja por causa de uma escolha errada que fizemos, por conta até mesmo de um pecado que cometemos, mas cabe, claro, evidente, que nós tão logo nos aproximemos de Deus, não deixemos nada acumular e cheguemos então, Senhor, eu quero rogar o teu perdão, o teu favor. Confesse mesmo, abra sua boca diante de Deus e confesse o seu pecado. Confesse as suas mazelas, os seus erros. Senhor, me fortalece, me ajuda a não pecar, a não desagradar ao Senhor, porque eu confio no Senhor, eu não quero jamais sair da tua presença. Eu estou passando por momentos de angústia, mas o Senhor é quem me fortalece. Então, queridos, isto é confortador, isso é extraordinário. A gente vê no Salmo de número 100, no verso de número 5, quando diz, porque o Senhor é bom, né? Isso é fato, já dissemos. O Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade, ela estende-se de geração em geração. Então, é extraordinário servir ao Senhor, por isso o salmista convida que todos nós jubilemos, cantemos, saudemos, celebremos ao Senhor, servindo-o com alegria, apresentando-se a Ele com canto. Então, queridos, volto e finalizo esta reflexão, voltando ao texto de Naum. Entendamos, Deus ele é amor, sim, isso é pontual. Mas Deus também é justiça, e isto também é pontual. Então, entendamos que quando estamos passando por algum aperto, por alguma angústia, por alguma dificuldade, é importante que nós puxemos na mente, nos recordemos, peçamos ao Senhor para, como aquela oração do salmista no Salmo 139, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, me coloca no caminho eterno, no caminho que agrada ao Senhor. E o Senhor ele nos vai fazer lembrar de situações que porventura não estejamos nos lembrando, para que assim confessemos. Queridos, quando a Bíblia diz que Deus não ouve pecadores, é no sentido de que Ele não ouve aquelas pessoas que se acham as tais, que se acham que os seus pecados não são relevantes e que não têm incomodado ao Senhor e com isto acabam vivendo uma vida tão desregrada e entram na presença de Deus como se nada tivesse acontecendo, como se nada viesse acontecendo, e reivindicam coisas de Deus, Senhor, me dá, me abençoa, mas tem uma bagagem de pecado tão grande que impede, que separa, conforme diz Isaías capítulo 59, no versículo 2, o pecado, a iniquidade é que nos faz a separação entre nós e Deus, e parece que a gente às vezes não se dá conta disso. Então eu apelo ao seu coração, todas as vezes que você entrar na presença de Deus, entre já quebrantado, entre já em atitude de arrependimento sincero, e Deus com certeza vai abençoar, Deus com certeza vai te ouvir. Amém? Deus é bom, a sua fortaleza, Ele é a nossa fortaleza na angústia, e Ele conhece com certeza aqueles que são seus. Ele conhece aqueles que confiam nele. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, graças nós te damos. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus favores. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da nossa vida, ó Deus. Muito obrigado pela tua palavra, que é remédio, é refrigério, é conforto para nós. Promessas do Senhor na nossa vida.
Ó Deus, muito obrigado por isto. Que estejamos, ó Deus, sempre no centro da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, amigos, que Deus nos abençoe em nome de Cristo. Um grande beijo, um grande abraço, que a paz de Cristo esteja no coração de todos os queridos. Amém? A minha igreja, a Igreja Batista em Sacramento. Todos os queridos, fiquem todos na paz. Em nome de Jesus. Amém? Forte abraço.